Uma coisa que eu tenho visto no mercado, quando eu converso com mulheres, como empreendedoras, é que muitas não sabem a base para poder ter uma organização financeira, não entende o quanto o cuidado financeiro é importante para o negócio. E eu entendo, afinal, nunca ninguém ensinou isso, ou até então não tinha ouvido falar. A escola, o sistema não prepara a gente para isso, mas nesse vídeo aqui você vai ter essa base. E a primeira coisa que você precisa entender antes da gente começar o passo a passo é o quanto essa parte financeira é importante para você e para o seu negócio. Para tudo que você deseja realizar na vida, você vai precisar sim de dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta, um meio do qual a gente precisa diariamente utilizar no nosso dia a dia. E se você está se dedicando a construir um negócio, é para ele poder te dar dinheiro, é para poder ele te dar resultado, porque é através do seu negócio que você vai realizar os seus sonhos, que você vai conseguir comprar sua casa, seu carro, que você vai conseguir realizar uma viagem com a sua família, pagar a escola dos seus filhos, fazer a compra do mercado sem olhar a marca, o preço, e você está se dedicando para isso, para poder ter poder de escolha. Mulheres, conversem sobre dinheiro, converse sobre dinheiro com a sua família, com seus filhos, com outras mulheres. Torne esse assunto normal dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia. Seja cada vez mais interessada por esse assunto, porque é de extrema importância que você entenda qual é o seu custo de vida, quais são os gastos do seu negócio e os gastos com a sua casa. E isso que a gente vai falar aqui agora. O primeiro passo que você precisa dar para você começar a ver o dinheiro no final do mês dentro da sua conta é separar o CPF do CNPJ. Se você abrir uma empresa, você tem um negócio, você precisa ter uma conta separada para essa empresa. E você pode fazer isso de uma forma muito fácil, abrindo uma conta online em um banco digital, sem pagar nenhuma taxa por isso. E dentro dessa conta, você vai concentrar todas as vendas e todos os gastos que são da sua empresa. Já abriu essa conta? Esse Pix que você vai criar, você já vai passar para o seu cliente. Quando ele realizar o pagamento, já cai dentro dessa conta. E os gastos que você também tiver, seja no crédito ou no débito, você vai estar utilizando apenas essa conta. Então aqui a gente já concentrou dois pontos. Primeiro, abrir uma conta separada para o seu CNPJ, separada do seu pessoal. O segundo ponto é concentrar as vendas e os gastos dentro da conta da empresa, porque é somente dessa forma que você vai conseguir acompanhar o desempenho desse negócio, que você vai saber se ele está indo bem, se ele está te dando retorno financeiro, se ele está te dando lucro no final do mês ou prejuízo, onde que você está gastando demais, você vai conseguir fazer esse acompanhamento, ok? Se você estiver realizando esses passos a passos que eu vou estar te passando aqui, você precisa evitar ao máximo fazer qualquer retirada desse negócio. Fazer o mínimo de retirada possível dentro desse negócio. Porque você precisa começar a criar caixa. E esse processo leva em torno de 35 a 40 dias. Você poder conseguir acumular um valor maior dentro do caixa da sua empresa, para as contas e também separar um prolabore para você. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é justamente esse, separar um prolabore, ou seja, um salário para sua empresa te pagar. Sim, a sua empresa, ela precisa te pagar um valor mensalmente para você trabalhar para ela.
Não dá para você poder olhar o seu negócio como algo único, como parte do seu CPF. Você está construindo um negócio que vai ter funcionários, que tem seus próprios gastos, ou seja, se você tem um espaço, você paga aluguel, você paga funcionário, e você tem que pensar como empresária. Então, sim, você vai definir esse prolabore. E para você definir esse prolabore, você precisa partir para o quarto passo, que é conhecer o seu custo de vida. Ou seja, sabe todos os gastos pessoais que você tem, as contas que você paga mensalmente da sua vida pessoal, escola de filho, aluguel, academia, combustível, todos os gastos que você tem pessoal, você precisa anotar, fazer um acompanhamento, entender o quanto que você gasta por dia em relação à sua vida pessoal, que é diferente do seu negócio. Você vai pensar assim: toda vez que você for comprar algo, você vai pensar: esse é um gasto pessoal ou é um gasto para o meu negócio? Ah, vou no shopping. Isso é um gasto pessoal. Vou ao mercado comprar insumo. Esse é um gasto do negócio. Você tem que começar a rastrear esses gastos e entender ali qual é o seu custo de vida. E aí, como você vai fazer isso? Você pode pegar um papel aí agora mesmo, e você vai fazer uma coluna. Deixa eu pegar aqui Você vai pegar uma folha em branco e você vai anotar empresa e pessoal. Melhor. Você vai anotar CPF, CPF e CNPJ. Você vai dividir assim no meio. E você vai anotar os gastos fixos que você tem em cada um deles. E não esquece de incluir o seu prolabore como um gasto do seu negócio. É claro que, dependendo da fase que o seu negócio está e dependendo de quanto ele fatura, você vai precisar ajustar esse prolabore. Porque não dá para você poder vender 10 mil dentro do seu negócio e querer retirar 10 mil de prolabore. As contas não vão fechar. Você sempre vai ter que ficar correndo atrás. Você fecha uma conta e já tem outra para poder pagar. O que você precisa fazer é o seguinte: analisar o quanto você gasta na sua vida pessoal, o quanto você tem de gastos na sua empresa, o quanto você vende na sua empresa e o quanto ela pode te pagar hoje. Então, só para dar um exemplo, se você vende em torno de 10 mil reais e você tem um gasto de 3 mil reais nesse negócio e você quer pagar para você um prolabore de 4 mil, o total de gastos vai ser de 7 mil reais que você está tendo dentro desse negócio. Ou seja, você tem ali 3 mil, uma taxa de 30% de lucro, que esse negócio está tendo de lucro. E isso sim é um negócio saudável, porque esse valor precisa sim ir para o caixa do seu negócio, para que você tenha giro, para comprar materiais, para qualquer imprevisto, e você acumule cada vez mais valor nesse caixa e depois você decide se vai investir, como que você vai fazer para, com esse dinheiro, investir, que eu diga, em algum CDB para poder render mais, para que você consiga ter uma reserva de emergência, ter um caixa e esteja preparada futuramente. E por último, o quinto passo que você precisa fazer é realizar o acompanhamento financeiro desse negócio. Ou seja, você vai anotar os gastos que você tem e todas as vendas que você tem ao longo dos dias. Ou seja, segunda, gastei tanto, vendi tanto. Você precisa ter esse acompanhamento, esse controle financeiro. Negócio
é rastreio. Você faz uma venda e dá algum problema no pagamento daquele cliente, você tem como rastrear isso. Então, tudo precisa passar por um processo. Você precisa ter tudo anotado, ter um banco de dados desses clientes. Tudo isso precisa estar bem claro. Se fizer esses passo a passo por 40 dias, eu tenho certeza que vai ser muito eficaz para você. Você vai começar a entender para onde está indo o dinheiro, vai começar a analisar onde você está gastando mais e começar a filtrar isso para que cada vez mais você tenha um negócio lucrativo, você consiga destacar aqueles produtos ou serviços que vendem mais dentro do seu negócio. E eu vou te dar uma dica extra, tá? O que você pode fazer também para poder começar a fazer esse acompanhamento é criar um grupo no WhatsApp com você mesma e você vai alimentando ele com essas informações. Cria um grupo com você para o seu pessoal e um para o seu negócio, para você poder depois fechar as contas do quanto você vendeu, do quanto você gastou e saber o resultado de como foi esse mês. E se você ficou comigo até agora aqui nesse vídeo e vai aplicar essas dicas, comenta aqui embaixo lucro, que eu vou querer saber se você ficou até agora nesse vídeo. Aproveita para poder me seguir lá no Instagram, que eu compartilho o meu dia a dia. Dá like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você poder não perder nenhuma informação.